Queria te perguntar sobre os Estados Unidos, a repercussão também aí na Europa. Donald Trump enviou centenas de fuzileiros navais para Los Angeles em meio aos protestos que nós estamos acompanhando, os protestos contra a saída de imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Luca. Exatamente, Thiago. Todos esses protestos têm início após o governo federal iniciar abordagens de imigrantes ilegais dentro do estado da Califórnia para os deportar. Muitas das pessoas, tanto imigrantes quanto outros membros da sociedade civil, se manifestaram contra os agentes federais, o que causou grande tumulto, grande caos, muitos carros incendiados, ônibus, lojas vandalizadas, e fez com que as forças de segurança nacional já fossem mobilizadas para retomar o controle estatal desta cidade. Não bastando isso, o presidente Donald Trump disse que enviará 700 fuzileiros navais, os famosos Marines, conhecidos nos Estados Unidos, para Los Angeles para tentar acalmar a situação que até agora não foi retomado o controle. Nós vemos que é um grande embate não só do ponto de vista entre as pessoas e o Estado, mas também do ponto de vista político, já que o Estado da Califórnia, governado por Gavin Newsom, um governador democrata, é um dos opositores mais vocais à administração federal de Donald Trump, e exatamente por isso nós vemos que muitos processos correm também no judiciário em relação a isso, a remoção de imigrantes, uma conversa que a gente vai continuar observando durante os próximos dias para também passar para a nossa audiência qual será o balanço de tudo isso, além da destruição da cidade de Los Angeles, a principal dentro do estado da Califórnia. Claro. Luca Bassani, boa terça-feira para você, a gente volta a se falar amanhã. Bom, e justamente sobre isso, os protestos em Los Angeles contra as deportações ganharam força nos últimos dias. A polícia local reconheceu hoje que os atos saíram de controle. Sobre esse assunto, o nosso entrevistado é o professor de História dos Estados Unidos da Unesp de Franca, Marcos Sorrilha. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Professor, eu começo perguntando o seguinte: até que ponto esses protestos são um teste para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa dessas medidas contra os imigrantes ilegais, mas há uma reação muito grande e de um estado que é tradicionalmente ligado aos democratas? Sem dúvida, esse é um teste que parece que pelo qual o Donald Trump estava ansiando que acontecesse, né? A escalada foi muito rápido, a medida tomada por ele foi desproporcional. Os protestos começaram no último final de semana por conta da ação de agentes federais que abordavam pessoas nas ruas sem necessariamente utilização de mandados judiciais. E diante dessa abordagem não típica, a população começou a reagir, né, e fazer protestos. E diante desses protestos, o Donald Trump resolveu tomar uma medida que escalou muito rápido, né, que é justamente a federalização da Guarda Nacional. Isso não acontecia há 60 anos na história dos Estados Unidos, e justamente e quando aconteceu em 1965, com o presidente Lyndon Johnson, foi justamente para garantir que manifestantes pró-direitos civis exercessem os seus direitos, né, de manifestar. Agora a gente vê justamente o contrário, não recorrendo à mesma lei de 65, mas o presidente Donald Trump fez uma leitura jurídica da situação, entendendo que aqueles manifestantes poderiam ser classificados como uma forma de rebelião, o que levanta discussões jurídicas a respeito do uso do termo, o que faz com que a sua ação possa sim ser considerada ilegal. Agora, professor, se o presidente dos Estados Unidos está mandando fuzileiros navais para o estado da Califórnia, ao que tudo indica, ele não vai, claro, recuar de qualquer medida, e a expectativa é de que o clima fique ainda mais tenso? Exatamente isso. O que o próprio governador Gavin Newsom, né, o governador da Califórnia, justificou, ou melhor dizendo, manifestou em algumas declarações, é que a intenção do Donald Trump com esse evento é justamente escalar a situação, né, para criar uma espécie de problema entre a Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, é o quinto PIB do mundo, caso fosse uma nação individual,
e também governada por um democrata. Lembrando que na semana passada eles já haviam entrado em confronto por conta dos repasses federais. O Donald Trump, por questões ideológicas, está ameaçando não repassar os repasses federais que são arrecadados de impostos pelo governo federal para o estado da Califórnia. E o governador Gavin Newsom tinha manifestado na semana passada que, se ele não fizesse isso, simplesmente a Califórnia iria parar de recolher esses impostos e repassar ao governo federal. Então percebam que já é uma desavença antiga entre os dois, né? O Gavin Newsom é, sem dúvida nenhuma, um dos principais nomes do Partido Democrata, é um estado bastante democrata, que se tornou democrata justamente a partir da década de 1990, quando os republicanos deixaram de ser a principal força, justamente por conta de perseguição a migrantes naquela oportunidade, no governo do Pete Wilson, e agora, então, o governador democrata aparece como um grande opositor. E me parece que é justamente isso que o Donald Trump quer. Ele quer não apenas rivalizar com um nome de peso democrata nacionalmente, mas num tema que é extremamente importante para ele e para a base dos seus apoiadores, porém agindo, provocando a lei, né? Sabendo que por todo o histórico da independência dos Estados Unidos, da Guerra Civil dos Estados Unidos e de uma série de outras leis estabelecidas ao longo do tempo, o exército não pode ser usado contra sua própria população. Isso é bastante claro na Constituição dos Estados Unidos e também nas leis que foram aprovadas tanto em 1807 quanto em 1878. E por conta disso, ao fazer isso, e ele sabe que ele não pode. Em 2020, nos eventos do George Floyd, ele manifestou publicamente que ele não poderia federalizar a Guarda Nacional. Ele faz isso justamente para provocar a justiça, para que a justiça gere para ele ou um novo precedente que justifique futuras ações, ou então para garantir a ele um discurso de que segue sendo perseguido pela justiça. Professor Marcos Sorrilha, que é de História dos Estados Unidos, da Unesp, de Franca, interior aqui de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pelas análises na Jovem Pan. Volte sempre e uma boa semana. Até a próxima. Obrigado, boa semana. Obrigado.